a falar, gente, da decisão, na verdade, né, da primeira turma do STF, que confirmou a suspensão do X, né? A decisão foi unânime, 5-0, e votaram já Xandão, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Para conversar com a gente, eu chamo agora o Cacai de Almeida Castro. Muito boa noite, Cacai. Foi uma decisão tomada em plenário virtual, né? E eu vou colocar alguns pontos dessa discussão de hoje no STF para a gente conversar. Os ministros destacaram que a empresa não vinha cumprindo decisões judiciais e lembraram que a liberdade de expressão não é um valor absoluto. E disseram que as redes sociais precisam ser regulamentadas. Disso todos nós sabemos, né? Só nos resta a resposta de quando. E quando? Né? Porque está congelado. Aquele belo ensaio que tinha disso, o Arthur Lira vai em gaveta para sempre. E botou no fundo da gaveta. E, Cacai, todos os ministros acompanharam, então, né, na íntegra, o voto de Alexandre de Moraes, mas Luiz Fux fez uma ressalva. Eu queria conversar com você sobre isso. Ele disse que a suspensão do X é válida, desde que, abre aspas, não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo. Vou pedir a sua ajuda para traduzir esse juridiquês para a gente, por favor. Cacai. Olá, Roberta, Chico Sá, Rodrigo, alegria estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Olha, esse processo tem algumas coisas bastante importantes e relevantes. Esse detalhe do Fux, que ficou vencido, mas que eu posso tranquilamente destrinchar isso para vocês. Mas eu entendo, eu tenho visto alguma imprensa e alguns advogados, juristas, ainda criticando a decisão do ministro Alexandre, que, por sinal, foi muito bom que ele tenha imediatamente colocado no plenário. É assim que deve funcionar. As decisões monocráticas, elas, quando tem urgência, elas têm que ser dadas. Mas a gente discute muito isso e é importantíssimo que imediatamente a decisão seja levada ao plenário, como fez o ministro Alexandre. Ele deu a decisão dia 30 e hoje já está, por unanimidade, a grande maioria foi do despacho dele foi mantido. Eu ouso dizer que só é contra, ou por uma questão política, né? Existe uma tentativa de desmoralizar o Supremo, desmoralizar o Alexandre, especialmente por parte desses que sabem que está chegando a hora de terminar o inquérito de 8 de janeiro e que eles serão iniciados, serão denunciados e deverão ser condenados. Então, a única chance que eles têm é de desmoralizar o Supremo e desmoralizar o ministro Alexandre. Porque esse caso é de uma clareza inacreditável. No dia 28, o ministro Alexandre tinha dado a determinação, já havia descumprimento de ordem dele, outra vez foi descumprida a ordem dele, e aí se você for analisar o despacho do ministro do dia 30, ele é um despacho, claro, um despacho que tem uma extensão muito forte, mas é um despacho bastante claro e fala que está suspendendo até que sejam cumpridas as decisões que estavam sendo descumpridas, ora essa. Isto vindo depois de uma manifestação do doutor Procurador-Geral Paulo Gonet, que expressamente diz que estava havendo um desprezo pela ordem judicial e que o cumprimento da ordem judicial é um dos requisitos do Estado Democrático de Direito. Então, é de uma clareza incrível. Assim, o ministro Alexandre agiu extremamente bem. É evidente que chega um bilionário aqui tratando o Brasil como se fosse o terreiro dele. Quer dizer, existe uma síndrome do vira-lata, né, do brasileiro que acha que tudo que vem de fora é correto. Mas não, isso é uma questão de autonomia do Poder Judiciário, de respeito ao Poder Judiciário. O que o ministro Fux pareceu querer dizer é que a decisão que vai um pouco além, suspendeu, mas disse que quem tentar burlar a decisão, o ministro Alexandre disse, usando alguns tipos de equipamento, esses teriam que pagar uma multa. Até a própria OAB se manifestou a respeito de mais ou menos isso também. O ministro Fux quer dizer que a suspensão é correta, até porque está havendo descumprimento de ordem judicial. Gente, esse tal de Elon Musk, ele teve a ousadia de tirar a representação do Brasil e de não indicar ninguém para representar. Quer dizer, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele não seria atingido pela legislação brasileira. Isso é escárnio. Escárnio, você está dando voz a todo mundo, entendeu? Ô, Cacai. Então... Não, Oi. Não, conclui. Você estava concluindo ainda o seu raciocínio, diga.
Não, é só para dizer o seguinte, existe uma discussão assim, mas vem cá, se você acessa o X de outra forma e tal, pode ser atingido, que é o que o ministro Alexandre determinou, mas eu acho que ele determinou dizendo que não pode haver a burla da decisão dele. Não se pode usar. Eu sou muito ruim de tecnologia, até queria ter visto esse cidadão que estava antes de mim aqui, ver se eu aprendi alguma coisa. O Samuel. Mas me parece uma clareza solar, ou seja, se você tem uma decisão judicial e tenta burlar essa decisão, pode ser atingido sim. Eu teria que fazer uma análise de como é que é essa burla, aí talvez eu não tenha condições tecnológicas para poder enfrentar. Mas o X da questão, por unanimidade, foi mantida a decisão do ministro Alexandre no seu todo, quer dizer, por 4-1, essa questão do que foi atingido e tal. Mas você está falando de autonomia, gente. Se você tiver tempo, leia o despacho do ministro Alexandre. Ele coloca a gravidade do que essa plataforma fazia, que foi uma plataforma usada para poder disseminar discursos de ódio, disseminar maldade contra o Supremo Tribunal Federal e apoiar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Está lá dito claramente no dele. Não é pouca coisa não, gente. Entendeu? Agora, é muito engraçado. O dono da Telegram foi preso a semana retrasada em Paris, pagou uma fiança de 5 milhões de euros e tal, sai para poder ir, mas não pode sair do Brasil. Foi mantido, o passaporte dele está retido. Isso ninguém critica, é como se o Brasil estivesse fazendo absurdo. Não, está cumprindo a lei, está cumprindo a Constituição. Agora, a única coisa que eu faço, uma reflexão para todos nós, é que eu acho que esse crescendo, esse cidadão, ele não está aqui fazendo besteira por qualquer motivo, não. Hoje ele soltou uma série de coisas contra o Lula e tal. Isso é uma coisa orquestrada, entendeu? É essa extrema-direita que quer desestabilizar em alguns pontos do mundo. E aqui no Brasil, a estabilização, eu nunca pensei que ia viver esse momento, mas estou vivendo, a estabilização passa pelo Poder Judiciário. É verdade. Quer dizer, na época, já disse isso aqui mais de uma vez, quando nós tivemos um momento mais difícil da democracia e da barbárie que nós ganhamos com o voto no Lula, com o voto pela democracia, pela estabilização democrática, naquele momento, o que a gente via era o crescimento exponencial da ultradireita. E usando essas plataformas, usando essas pessoas que não se... não, mas o Brasil interessa pouco para o Elon Musk. Interessa muito. Ele se não me engano, é o 6º país que consumia esse cidadão que pretende ser um desestabilizador das democracias. É muito mais do que só não cumprir. Já seria grave não cumprir determinação judicial. Já seria grave não ousar não ter aqui um representante. Mas a decisão do ministro Alexandre deixa muito claro, foi a desestabilização da democracia. Felizmente, a decisão dele está correta e o Supremo Tribunal, por unanimidade, entendeu que era hora, sim, de fazer parar isto que essas pessoas pretendem fazer no mundo inteiro, é desestabilizar. Não é só para ganhar dinheiro, não.